Olá, nessa videoaula eu vou apresentar para vocês o comando while, que é um laço de repetição, né? Então o comando while é um comando que te permite fazer um determinado número de repetições utilizando como situação de parada uma condição, um teste, tá? Então eu posso criar um bloco de comandos e esses comandos vão ser executados enquanto aquela condição for verdadeira, tá? O que acontece? Eu tenho dois, a gente já conhece um comando que é o for, né? O comando for, ele executa um determinado número de vezes. Eu já tenho uma condição inicial, né? Qual que é o valor inicial da variável do for, e eu já sei qual é a condição de parada. Então eu já tenho como prever qual vai ser o resultado da execução disso. No comando while, ele me permite executar um bloco de comandos também como for, né? Ou seja, com um número determinado de repetições, mas eu posso executar, por exemplo, eu executo um comando, né, faço a leitura de valor e pergunto para o usuário, você quer digitar um novo valor? Se o usuário colocar sim, ele vai repetir o bloco de comandos todo. Se o usuário colocar não, ele não repete. Então ele me permite trabalhar com isso de forma mais dinâmica, né? Onde o usuário vai me dizer quando que vai ser a parada, quando vai parar a execução desse comando, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, mas antes de eu fazer o exemplo, só explicar aqui. Então vem aqui, ó, while, a condição que vai ser testada e o comando que vai ser executado. Olha esse exemplo. Foi declarada a variável char ch, então a condição aqui é o seguinte, ó, enquanto o ch for diferente de a, o que ele vai fazer? Ch é igual ao getChar. O ch é igual ao getChar faz o quê? Lê um caractere do teclado. Então, nessa situação aqui, o usuário pode digitar qualquer coisa, menos a. Se o usuário digitar o a maiúsculo, ele para a execução, tá? Porque a condição para a execução aqui é o ch é diferente de a. Vou fazer um exemplo aqui no dev. Só incluir as bibliotecas aqui. stdio para fazer o printf scanf. E incluir o cstdlib para poder fazer o uso do system pause. Vou fazer uma pausa na tela, né? Então, olha só. Vou declarar aqui só como exemplo, tá? v1 e v2, duas variáveis do tipo int. E vou declarar uma variável do tipo char chamada continua. E vou colocar o valor nela como sim, tá? E vou colocar assim, ó, enquanto continua for igual assim, o que ele vai fazer? Vou fazer aqui, ó, printf, digite um valor, e eu vou fazer a leitura aqui embaixo desse valor, né? Scanf, percentual de v1. E eu vou fazer a leitura do segundo valor também, né? Digite o segundo valor e vou ler para v2. O que eu vou fazer? Depois disso eu vou imprimir na tela. A soma é... Vou usar acento para não complicar nossa vida aqui, né? Então a soma é v1 mais v2, tá? Só que eu vou pular uma linha antes, para não ficar ruim, né? E no final de tudo eu vou fazer uma pausa para que eu verifique o resultado da execução aqui. Então vou mandar compilar e executar. Opa, falta uma coisa, né? Olha, o continua tá como sim. Eu fiz o teste, tá faltando duas coisas na realidade. Primeiro está assim, ó, enquanto continua for igual a sim. O correto é igual, né? Porque eu estou fazendo uma comparação, tá? E outra coisa, eu tenho que perguntar para o usuário se ele quer continuar, né? Deseja continuar? Sim ou N? Ou não? Sim ou não? E aí que eu vou fazer a leitura da variável, usando o percentual C que ela é char, continua. Tá? Ou seja, se o usuário colocar sim aqui, ele pergunta novamente os novos valores. Se ele colocar que não,
o while não vai ser executado novamente e encerra a execução. Tá? Então vamos lá. Olha lá, digite um valor, digitei o segundo valor agora. A soma deu errado, né? Pressionando qualquer tecla, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha, a soma não imprimiu nada por quê? Porque eu não pus aqui um percentual de, que é o que vai fazer a leitura dos valores, né? E toda vez, gente, que a gente vai ler um caractere, a gente usa um comando que é o fflush aqui antes, stdin. O que ele faz? Ele limpa o buffer do teclado, porque às vezes o buffer do teclado já está com um list de memória lá, como enter, por exemplo, aí ele nem lê a minha variável, tá? Então eu vou fazer a leitura do buffer do teclado para depois fazer a limpeza do buffer, né, para depois fazer a leitura. Então lá, digite um valor, 10. Digite o segundo valor, digitei 5. Aí ele imprimiu, ó, a soma é 15 e me perguntou, deseja continuar? Sim, eu quero continuar, então eu vou digitar S. Ó, digite um valor. O que ele fez agora? Na hora que eu digitei o S, ele veio, fez a leitura. Digite um valor, digitei. Digite o segundo valor, digitei. Imprimiu a soma e fez a pergunta para mim. Ó. Deseja continuar? Nesse momento, o que eu fiz? Eu digitei na variável continua? Sim. E aí, quando ele voltou, porque aqui encerrou o bloco do while, né? Ele começa aqui e encerra aqui. Aí ele volta aqui em cima e testa. Ó. O continua foi igual assim? Se foi, ele vai executar de novo, que é o que está acontecendo exatamente agora lá. Vou digitar outro valor. Olha lá, me imprimiu a soma e perguntou, deseja continuar? Vou colocar mais uma vez o sim. Olha lá, a soma é 5. Deseja continuar? Eu vou colocar que não. O que ele fez? Encerrou minha execução lá. Pressiono qualquer tecla para continuar, já está no System Pause lá embaixo. E aí me encerra a execução. Ok? Então, com isso, eu fiz aqui um somador infinito. Enquanto o usuário quiser digitar assim ali, ele pode ficar digitando dois valores e mostrando o resultado da soma na tela. Tá? Só lembrando um detalhe aqui, que na apresentação estava sem o abre-chaves e fecha-chaves. Por quê? Porque lá tinha um comando só. O while segue a mesma característica do if, né? Se eu tiver um comando só, o abre e fecha-chaves é dispensável. Se eu tiver mais de um comando, eu tenho que abrir e tenho que fechar as chaves. Correto? Então façam testes com isso aí e qualquer dúvida que tiverem, entre em contato comigo, por favor.